E aí pessoal, na paz? Na aula de hoje eu vou falar sobre como perder o medo de falar em público e como fazer apresentações melhores. Vou te explicar como controlar a ansiedade, o que fazer quando der branco e como montar uma apresentação impecável. É a 10ª aula, provavelmente é a melhor aula das outras 9 que eu já postei, então já pega papel e caneta porque você vai ter bastante coisa para anotar, para aplicar e conseguir realmente fazer apresentações que agreguem bastante valor, independente de quem estiver assistindo. É mais um vídeo aqui da playlist Nada Como Um Dia Após o Outro Dia. Toda a playlist é focada em agregar no seu desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. Então, se você é uma pessoa que procura progresso, sugiro que assista essa aula até o final, mas não deixe de assistir as outras aulas, porque tem os mais diversos temas que te ajudem na sua trajetória para que você consiga conquistar os seus objetivos mais rápido, as suas metas, os seus sonhos e ajudar, assim, a sua família, ajudar os seus amigos e, obviamente, a viver as coisas que você deseja viver. O tema principal é a apresentação, é falar em público. E o que é uma apresentação? Seja para uma pessoa, seja para 100 ou seja para milhares, uma apresentação é qualquer discurso que você venha fazer, tanto numa plateia, tanto na faculdade, tanto na escola. Então, se você é uma pessoa que tem medo de falar em público ou você é uma pessoa que quer melhorar a sua fala em público, isso vai servir para você. Uma apresentação é qualquer discurso que você venha fazer. Então, essa aula já é uma apresentação. Os vídeos curtos que eu posto no Instagram, no TikTok ou aqui mesmo no YouTube, no Shorts, são apresentações. Apresentações menores, mas são apresentações. Então, independente da quantidade de pessoas que venha te ouvir, qualquer apresentação que você venha fazer, esse conteúdo vai poder te ajudar. Então, imagine o seguinte, você vai lá ter que fazer a sua apresentação. Agora, cada um imagina para o seu cenário, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Imagine que você está de frente para o público. Lembra a forma como você se sente. Você parado, olhando para todas as pessoas, você tentando lembrar o que você vai falar, a mão começando a suar, as pernas começando a dar uma fraquejada, começando a querer tremer, aquela ansiedade, aquela reviravolta no estômago. Então essa sensação, ela é muito comum. Ela acontece principalmente quando a gente não está totalmente preparado. Lembro de quando eu fui participar da filosofia de Olimpíada e uma das etapas que precisava apresentar era uma peça de teatro. Então eu cheguei lá no teatro, olhei para todo mundo, tinha, sei lá, um pouco mais de 700 pessoas, todas as cadeiras cheias, no corredor, na escadaria, muita gente sentada na frente do palco, muita gente sentada lá no final, muita gente em pé, tinha muita gente. Era quase final do ensino médio, devia ter ali dos 16 aos 17 anos mais ou menos. Aquela situação, eu já estava acostumado a apresentar na escola, na sala de aula mesmo, apresentações normais, 30 pessoas, 35, às vezes quando eu tinha mais de uma sala junto para 50, 60, ficava um pouco nervoso, mas nessa situação eu realmente fiquei nervoso. Tinha muita gente, não estava acostumado, não era algo que eu fazia, teatro não era algo que eu estava acostumado a fazer. Então eu olhava para aquilo tudo de gente, cada vez mais que chegava a minha vez cada vez que chegava mais perto da minha vez de se apresentar, do meu time se apresentar, eu ficava mais nervoso. Eu olhava para todo mundo, olhava para aquela quantidade de pessoas e lembrava que eu ia estar lá na frente, sendo olhado por todas aquelas cabeças. Todas aquelas pessoas estariam me olhando e analisando tudo que eu estava falando, fazendo ou deixando de fazer. Minha mão começou a suar demais, muito, assim, muito. O almoço começou a querer voltar, minha barriga começou a queimar, dava um nervoso, minha perna tremia muito, parecia um bambuzal, canela fina, nossa, tremia igual vareta. Tava muito nervoso, ansioso, não conseguia falar direito, não conseguia conversar direito com as pessoas, só conseguia imaginar no momento que eu ia ter que subir no palco e olhar para aquelas pessoas e fazer a minha apresentação. Felizmente, uma das minhas professoras estavam lá e ela deu um abraço em todas as pessoas do time que iria apresentar, ficou uns 30 segundos a 1 minuto abraçando todo mundo, que deu uma certa relaxada. Porém, não vai ter sempre uma professora para te abraçar, não vai ter sempre alguém para chegar perto da sua apresentação, te dar um abraço que te acalme e que você consiga apresentar tranquilamente. Por isso, é importante que você saiba o que fazer, saiba como fazer, para que você consiga chegar nas suas apresentações e consiga ter o melhor desempenho possível.
Claro que você não vai precisar fazer teatro para conseguir fazer boas apresentações. Se você fizer, vai ajudar bastante, vai ficar muito mais desinibido, muito mais desinibida, mas não é necessário. No dia a dia, você vai conseguir fazer apresentações decentes, apresentações que agreguem valor, sem demonstrar nervosismo, sem sentir aquele medo. Existem pessoas que vão ficar nervosas apresentando para um público de 50 pessoas, um público de 10 pessoas, ou apresentando para uma só pessoa, como numa simples entrevista. E de onde vem esse medo? Os 3 maiores medos das pessoas são morrer, medo de altura e medo de falar em público, não necessariamente nessa ordem. Quando a gente olha para o medo de falar em público, ele não é necessariamente medo de falar em público. Geralmente, ele é o medo de errar em público, é o medo de ser julgado, é o medo de estar exposto a julgamento de outras pessoas. Então, quando a gente olha para esse medo, eu preciso já que você entenda que ele não vai sumir. Você pode fazer o máximo de apresentação que conseguir, ser o mais confiante possível, saber tudo o que você vai falar, mas ele não vai sumir. Ele vai ser controlado. E ele vai ser controlado como? Com técnica, com habilidade, com conhecimento do que precisa ser feito. Se você chega numa apresentação, não sabe o que fazer com as suas pernas, não sabe o que fazer com os seus braços, não sabe o que falar e como falar, você vai ter medo, porque você não sabe exatamente como reagir na frente do público. Você não sabe exatamente o que fazer perante a plateia, perante a pessoa que está te ouvindo. Então, esse medo de julgamento, esse medo de errar em público vai ser muito maior, porque você ainda não sabe o que deve ser feito da melhor forma possível. Então, essa aula é justamente para você saber o que fazer. E, claro, mesmo que esse nervosismo, esse medo continue, eu vou te explicar como fazer para reduzir essa ansiedade, esse medo, esse nervosismo nas apresentações que você venha a fazer. Só de entender o que precisa ser feito e como precisa ser feito, você já vai ter menos medo e menos nervosismo na hora de fazer as suas apresentações. E aí algumas técnicas simples para conseguir controlar ainda mais o seu nervosismo na hora de você se colocar na frente de qualquer público. Eu já falei em outros vídeos que eu era uma criança extremamente tímida, eu tinha os dentes extremamente tortos e isso fez com que eu evitasse falar com o máximo de pessoas possível. Então, toda oportunidade que eu tivesse de evitar falar com outra pessoa, eu evitava. Isso foi prejudicando a minha voz, porque eu abria o mínimo possível a boca para poder não mostrar os meus dentes. Então, isso piorou a minha fala, a confiança com que eu falava, a voz era extremamente para dentro. E eu evitava me colocar em momentos de exposição. Isso, com o tempo, foi prejudicando demais a minde fala, até que no começo do ensino médio, ali no final do fundamental, perto dos 14, 15 anos, eu tomei a decisão de realmente começar a me expor, independente do que eu fosse sentir. Qualquer oportunidade eu levantava o braço para poder apresentar e falar antes que todo mundo. Assim não dava tempo de ficar nervoso, não dava tempo de ficar ansioso. E eu comecei a refletir, comecei a pensar, aqui agora vai ter o meu modo de ver sobre a exposição em público, sobre falar em público, foi analisando a média das pessoas. Se um dos principais medos das pessoas, né, um dos 3 maiores medos das pessoas é falar em público, a média das pessoas tem medo de falar em público e não sabem falar em público. Então, quanto mais eu soubesse falar em público, quanto mais eu desenvolvesse essa habilidade, isso começou a ser mais ali para metade, para o final do ensino médio e depois no início da faculdade, mais eu sabia que eu ia conseguir me destacar das pessoas. Então, toda oportunidade que eu pudesse treinar, eu estaria treinando. Todo conhecimento que eu pudesse ter em relação à fala em público, eu desenvolveria. Então, isso fez com que a minha comunicação melhorasse demais. Então, ao invés de olhar com medo para falar em público, eu comecei a olhar como uma oportunidade. Porque se as pessoas estão com medo, se as pessoas não sabem falar em público, elas não se expõem, a partir do momento que eu sei falar em público, a partir do momento que eu consigo melhorar a minha fala em público e eu me coloco na frente das pessoas apresentando o que eu sei ou apresentando o que tiver que apresentar, eu vou conseguir me destacar. Seja na escola, seja na faculdade ou seja no trabalho, a minha comunicação acabaria se destacando porque, no geral, as pessoas não estão olhando para isso. No geral, as pessoas não se importam e, pelo contrário, as pessoas elas têm medo de se colocar nessa situação. Então, na hora que eu me coloco, na hora que eu me exponho, eu já naturalmente teria um destaque. Então, isso me ajudou muito a olhar com outros olhos. Ao invés de olhar com medo, olhar como uma situação que me afrontaria, uma situação que me deixaria numa situação de perigo, comecei a olhar como uma oportunidade, como um momento de me desenvolver e ter resultados diferentes da maioria das pessoas. E aí, quando a gente olha para a apresentação, ela é dividida em 3 partes.
a linguagem verbal, que é o conteúdo ao qual você vai falar, é realmente as palavras que você escolhe para falar durante a sua apresentação, que é a aula de hoje. Tem a linguagem não verbal, que é como você se expressa corporalmente. Expressão facial, os braços, a postura, as pernas. Então essa aula você consegue assistir na playlist mesmo, tem uma aula mais específica para isso. Depois que você terminar essa, você pode ir lá assistir. Vai complementar a sua comunicação, porque não é só o que você fala e não é só como você se expressa. É o conjunto. E o terceiro ponto é a voz, é a dicção, é a emoção que você passa. Também tem uma aula específica disso, de como você pode melhorar a sua voz. Então se você acha que tem uma voz chata, uma voz fraca, uma voz baixa, ou não tem a melhor dicção para fazer as apresentações, é importante que você treine isso também, porque na hora que você junta um pouco de melhoria em cada um desses pontos, a sua apresentação fica muito melhor e as pessoas vão querer te dar atenção, vão querer te ouvir. E se você tem a atenção das pessoas, você consegue agregar valor para elas, você consegue ter melhores resultados, independente do que você esteja buscando. Para preparar o conteúdo dessa aula, usei várias referências, é um assunto que me interessa bastante, a comunicação, mas eu vou mostrar duas principais para vocês. Essa aqui, do Reinaldo Polito e da Rachel Polito, Rachel ou Raquel, falem como vocês preferirem, 29 minutos para falar bem em público e conversar com desenvolvimento. Vou colocar o link aqui embaixo, se alguém quiser comprar. E esse aqui, TED Talks, o guia oficial do TED para falar em público, Chris Anderson, presidente do TED. Não sei se vocês já assistiram os vídeos desse TED Talks. É sensacional, tem os mais diversos assuntos, você pode estudar o assunto que você gosta e ainda assistindo palestras de quem realmente sabe palestrar. Esses dois livros, para mim, seriam a base para você conseguir ter uma comunicação muito boa se você quiser realmente estudar mais sobre a comunicação. Entre os dois, se você quiser estudar mais a fundo, eu escolheria o do TED Talks, que eu acho ele um pouco mais completo. Ele aborda tanto a parte da expressão física, da expressão corporal, quanto a parte da narrativa, e ele traz um pouco mais de criatividade na parte da narrativa. Ambos são extremamente simples de entender, são livros bem fáceis de ler e são livros que vão te ajudar ainda mais. Mas no geral, todo o conteúdo dessa aula já vai ser o suficiente para você conseguir melhorar bastante a sua comunicação. Claro que eu vou precisar dividir a apresentação em introdução, desenvolvimento e conclusão. Não tem como fugir dessa estrutura, ela é a estrutura que funciona e que mais funciona, mas antes de entrar nesse ponto, você precisa entender o que vem antes desse ponto para você conseguir definir o que você vai falar em cada parte. Então a primeira parte é entender qual é o tema e qual é o objetivo do evento que você está apresentando. Seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, independente do que quer que seja, o porquê você está ali, o que você tem que falar. Então entenda muito bem o tema que você vai falar para que você consiga nortear a sua apresentação. Entender o tema que você vai falar, não quero dizer para você se tornar especialista nesse tema, mas você saber qual é o assunto principal para que você não fuja, você não venha com um tema que não tem nada a ver com o que está falando, você não venha com exemplos que não tenha nada a ver com o que você está precisando apresentar. Então entenda o contexto geral, entenda o que precisa ser feito para que você consiga realmente começar a destrinchar o conteúdo da sua apresentação. Segundo ponto, quem é o público que vai te assistir? Se você vai apresentar para advogado, se você vai apresentar para crianças de 7 anos, se você vai apresentar para engenheiros, se você vai apresentar para senhoras num asilo, cada apresentação tem um público diferente. Você não pode chegar para cada público e querer fazer a mesma apresentação. Não vai funcionar. Por quê? Porque a outra pessoa do outro lado, ela tem uma forma de pensar, ela já tem algumas crenças, né? Algumas coisas que ela acredita, tem algumas palavras que ela entende, tem palavras que ela não entende, tem conceitos que ela conhece e tem conceitos que ela desconhece. Então, você conhecer o público, você saber para quem você está apresentando, é parte crucial antes de você preparar todo o seu conteúdo, tudo que você vai apresentar. Porque se você selecionar palavras erradas no contexto da outra pessoa não conseguir entender o que você está falando, se você selecionar exemplos ruins, analogias, metáforas que não fazem sentido para o público, você está desconectando, você está distanciando a sua comunicação desse público. E aí, obviamente, você vai agregar menos valor. Então, você precisa saber para quem você está falando, para que você adeque a mensagem a quem vai ouvir. Não é você que tem que falar simplesmente o que você quer. Você tem que falar o que você quer da forma que o outro lado vai entender o que você está falando. O que você quer da forma que o outro lado
vá conseguir realmente absorver a sua mensagem, absorver o seu conteúdo. Senão, sua apresentação não vale de nada. Você pode ficar falando por 1 hora que não vai ter entrado na cabeça de ninguém. Se você chega para umas crianças e fica jogando termo técnico sem ela entender nada, daqui a pouco elas estão dando pirueta pela sala, ninguém está te ouvindo. Se você chega para um grupo de advogados e só fala gíria, só fala com linguagem informal, para eles vai ser uma comunicação bem difícil de entender também. Eles vão ficar bem distante do que você está falando e não vai conseguir agregar valor. Então tome cuidado com isso. Entenda quem é o seu público para que você monte o seu conteúdo da melhor forma possível. Uma palestra, ela não é um recipiente que você despeja conteúdo. Não é porque você sabe muito que você precisa colocar muito conteúdo na sua apresentação. Essa é a maldição do conhecimento. Não é que porque você sabe demais que você tem que ficar jogando informação toda hora para o seu público. Tome cuidado na hora que você for preparar seu conteúdo de não ficar acrescentando informações desnecessárias, de não colocar mais detalhe do que realmente precisa. Olhe o tempo da apresentação, veja o que você pode falar, deve falar e precisa falar e vá removendo informações extras que não eram necessárias naquele momento, tá? Então, tome bastante cuidado com isso. Informação demais nem sempre é valioso. Muito pelo contrário, se você ficar jogando informação toda hora para o seu público, eles podem se confundir, pode distanciar e para de fazer sentido o que você está falando. Então esse é o primeiro ponto que você precisa tomar cuidado. Aí agora chegou o momento de selecionar o conteúdo da sua apresentação. Já entendeu o seu público, já entendeu o seu tema principal, a sua linha mestra, para qual caminho você está seguindo, qual o tema principal que você está abordando, sem ficar colocando temas demais nesse tema principal porque fica confuso. E o terceiro ponto é definir o objetivo da sua apresentação. É fazer um sentimento, é fazer com que eles façam algo, seja uma compra, seja tomar uma atitude, por exemplo, compartilhar algo, doar algo. Então você tem que ter um objetivo da sua apresentação. Numa entrevista, por exemplo, o objetivo da sua apresentação é ser contratado. Então toda apresentação que você for falar, você tem que lembrar sempre desses 3 pontos. O seu tema principal, qual é a linha que você está seguindo, quem é o seu público e qual é o objetivo da sua apresentação, para que você consiga fazer uma apresentação decente. Primeira parte, introdução, óbvio. Aqui é onde você prende a atenção do seu público. Se você não consegue prender a atenção do seu público logo no início, dificilmente eles vão prestar atenção no restante. Então, essa é a hora de você conseguir trazer o público para perto. Independente de ser uma pessoa ou 100, você tem que trazer esse público para perto, ter a atenção dessas pessoas. Então, quando você for montar a sua apresentação, o seu conteúdo, você precisa dar muita atenção ao primeiro minuto e às frases iniciais. Dar atenção significa escolher com carinho as palavras que você vai utilizar e treinar bastante esse momento, porque se esse primeiro minuto não conseguir prender a atenção das pessoas, é muito difícil você recuperar elas para sua apresentação e fica aquele público inteiro totalmente divagando, com cara de que não está entendendo nada, simplesmente porque você não conseguiu chamar a atenção delas para o que você vai falar. Provoque a curiosidade desse público. Deixe claro o que você vai falar, o que você pretende abordar. Traga um assunto curioso, uma pergunta curiosa, faça uma provocação para esse público ficar realmente interessado nos próximos minutos da sua apresentação. Você também pode mostrar um slide, mostrar um vídeo ou um objeto que cative a atenção dessas pessoas logo no começo, porque aí dessa forma você também aumenta a chance delas quererem te ouvir durante o restante da sua apresentação. Na introdução é mais simples, é basicamente você falar o que você vai falar, é você trazer o interesse das pessoas para o seu assunto principal. As 3 partes da apresentação são importantes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Desenvolvimento leva a maior parte da sua apresentação, mas o que realmente dita a qualidade da sua apresentação, a sensação de ter sido uma boa apresentação, vai ser a introdução, onde você prende a atenção das pessoas, e na conclusão, que é onde você joga a emoção para o outro lado, que a pessoa termina a apresentação e sente que foi uma apresentação boa. Mas o desenvolvimento não se torna menos importante só porque é o início que prende a atenção e o final que leva a emoção necessária. O desenvolvimento é a parte ao qual você vai agregar o valor que você precisa agregar, é onde você entrega o conteúdo e é nessa parte que você coloca os argumentos necessários para, na hora que chegar na conclusão, você conseguir a emoção necessária, você conseguir concluir o objetivo que você tem. Então, no desenvolvimento, é a hora que você realmente coloca o seu conteúdo.
Quando for decidir o que você for colocar no desenvolvimento, você precisa analisar quanto tempo você tem. Se você tem 5 minutos de apresentação, 10 minutos ou 1 hora, você vai poder colocar mais informação ou menos informação. Então tome cuidado com isso. Antes de você realmente começar a colocar informação, antes de destrinchar os detalhes da sua apresentação, veja em quanto tempo você pretende apresentar. Que é assim você evita colocar ou informação demais ou informação de menos, para que você não caia naquele perigo de deixar uma apresentação maçante ou uma apresentação rasa. Quem define a profundidade da apresentação é você, mas você precisa analisar o tempo que você tem na hora de apresentar. Aqui não vou ter como falar quem for fazer apresentação para a escola ou para a faculdade ou no trabalho, porque é um público muito diverso, não tenho como entrar detalhadamente em cada um desses pontos. Mas, na hora que você for apresentar, é importante que, independente de qual seja a apresentação, qual o objetivo, em qual momento você vem apresentar, você utilize exemplos, utilize metáforas, utilize analogias, tudo que venha a facilitar o entendimento do outro lado. Então, se você vai apresentar um conceito difícil, procure dar um exemplo, procure dar uma metáfora, procure utilizar uma analogia que facilite para esse público entender. Faça analogia com assuntos que você entenda, assuntos que o seu público entenda, por isso é importante você entender o público que você está falando. Você não vai fazer uma analogia para mecânicos, por exemplo, associando com desenho infantil, por exemplo. Você vai fazer analogias relacionadas a carro, tá? Então, você conhecendo o seu público, você consegue selecionar melhor os exemplos que você vai dar, as metáforas e as analogias. E é importante também que você conte histórias. Nem toda apresentação cabe uma história, mas quando você consegue contar uma história, fica mais fácil da pessoa entender o que você está falando, além de que a história ela traz para você a atenção da pessoa assim, instantaneamente, tá? Quando você conta uma história, ativa um espaço na mente da outra pessoa que conecta com você automaticamente e dificilmente alguém começa a prestar atenção numa história e não quer terminar de ouvir essa história. Então, colocar histórias no meio da sua apresentação facilita bastante. Pode ser história sua pessoal que vá ajudar a concluir o seu objetivo, pode ser história de alguém que tenha contexto com o assunto principal, ou pode ser uma história inventada mesmo, seja de algum filme, seja alguma história em quadrinho, o que quer que seja, você pode utilizar histórias que tragam a atenção das pessoas para você. Durante a apresentação, você pode fazer perguntas e interações. Eu, particularmente, eu gosto de usar tanto na introdução, quanto no desenvolvimento, quanto na conclusão. Não tem uma regra de onde deve usar, onde não deve usar. Você pode usar na apresentação inteira, mas no desenvolvimento te ajuda um pouco a dar um respiro na apresentação, te ajuda a conseguir colocar alguns argumentos com um pouco mais de ênfase. Ou pergunta para a plateia, perguntas que elas possam levantar o braço ou não, porque assim você consegue interagir com eles. Pode ser perguntas realmente que alguém te traga a resposta, você olha para alguém específico e faça a pergunta para elas, ou joga para a plateia e deixa alguém responder. Se for uma pergunta muito difícil, pode ser que ninguém traga uma resposta, então tome cuidado com isso, tá? Porque se você jogar uma pergunta que seja necessária para a sua apresentação e ninguém te responder, você vai ter dificuldade de dar continuidade no seu contexto. Então selecione bem as perguntas, selecione as interações que você vai fazer, porque elas vão fazer diferença. Você pode colocar a interação do pessoal escrever algo em algum papel, dobrar o papel, fazer o que quer que seja, ficar em pé, ficar sentado, fechar os olhos. Faça a plateia interagir com você, faça a plateia fazer parte da apresentação, porque isso enriquece demais a forma como você está apresentando e a forma como elas vão enxergar o valor do que você está fazendo. Como eu falei, o desenvolvimento ela é a base para você conseguir chegar na conclusão e alcançar o seu objetivo. Então, as informações e os argumentos que você vier selecionar tem que ser base para quando chegar na conclusão te ajudar a alcançar o que você deseja alcançar, ou a emoção necessária ou a ação que o seu público precisa tomar. Então, selecione bem os argumentos, selecione bem as informações que façam sentido para o seu público para que você consiga concluir o seu objetivo da melhor forma possível. Slides. É muito comum numa apresentação você ter a possibilidade de utilizar slides. E aqui eu vou apresentar uma regra bem simples, que é a regra do 7x7. Quando você for montar o seu slide, é importante que na frase que você for colocar, ela não passe de 7 palavras por frase. Tá? Então, você vai colocar uma frase no seu slide, você não colocar mais do que 7 palavras
nessa frase. E não colocar mais do que 7 linhas por slide. Então a regra do 7x7 é, no máximo, 7 palavras por linha, por frase, e no máximo 7 linhas, 7 frases por slide. Dessa forma você tem um slide muito mais sucinto, muito mais objetivo e evita que a sua plateia fique lendo o que ela deveria estar ouvindo. Se você coloca texto demais e chama atenção demais para o seu slide, a plateia ela vai tirar a atenção que era para estar em você e vai estar no telão. E aí o que acontece? Você tem menos conexão com o público, você tem menos atenção deles e você vai conseguir entrar menos no campo da pessoa, na forma como ela está interagindo, na forma como ela está interpretando o que está acontecendo ali, e ela pode ter mais dificuldade de entender o que você está falando, para quando chegar no momento da conclusão, você não conseguir chegar no seu objetivo. Então tome cuidado para não tirar a atenção de você. Você é a atenção da plateia, você é a atenção da apresentação. Então, você colocar a atenção demais no slide pode fazer com que você perca a atenção em você mesmo. Quando estiver apresentando um slide, evita ficar muito tempo parado no mesmo slide. Tem 10 minutos de apresentação, você não vai ficar 5 minutos no mesmo slide, tá? Não tem uma regra de ficar só 30 segundos, 2 minutos, 3 minutos, depende de contexto para contexto, mas deixar o mesmo slide parado muito tempo traz uma sensação rasa de continuidade, traz uma sensação de que começa a ficar monótono, de que começa a ficar muito parado o que você está falando. E quando você está falando, esquece aquela dica de olhar para um ponto fixo e ficar falando só para um ponto fixo. Olha lá para o final da sala, olha para só uma pessoa e fica falando só para ela. Horrível, horrível, horrível. A plateia inteira sente que você está com nervosismo, tá com medo, tá parado olhando só para um lugar. É importante que você olhe para todo o público. Vamos imaginar uma sala pequena de 30 pessoas. Separa essa sala em 4 grupos, tá? Então vai ter um grupo aqui, no final da sala, outro grupo ali na direita, no final da sala, um grupo mais na frente, no começo da sala, e outro grupo também mais na frente, na sua direita, no começo da sala. Você não precisa ficar olhando no olho de todo mundo toda hora como se você estivesse procurando alguma coisa. Você olha para um grupo, começa a falar um pouco, quando você terminar de falar uma frase, terminar de falar um conceito, você pode dar continuidade na sua apresentação e olha para o outro grupo. Então separa lá, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Apresenta para o outro público. Terminou de falar mais um outro conceito, outra parte da sua apresentação, vem e olha para esse público. E aí, no final, olha para outro público. E você vai assim por partes, separando a sua apresentação em grupo. Se for um público muito maior, 100 pessoas, 1000 pessoas, você não vai ficar separando de A a Z. Você separa também em grupos maiores, né? A, B, C, D, A, B, C, D, F. Enfim, você olha para grandes grupos para que todas as pessoas sintam que provavelmente elas foram olhadas, como se você tivesse realmente olhado no olho delas. Tá olhando para o grupo A, seleciona alguém do grupo A, olha para essa pessoa naquele momento e apresenta. Foi para o grupo B, deu a volta em todos os grupos. Quando for olhar para o grupo A de novo, você não precisa olhar para aquela pessoa novamente. Você olha para uma pessoa do lado, olha para uma outra pessoa que faz parte daquele grupo. Assim, o seu público vai se conectar mais com você e eles vão ter a sensação de que você está mais confortável apresentando. E o fato do público te sentir confortável te traz mais conforto, te traz mais confiança, te traz mais valor durante a apresentação. É no setor do seu trabalho a mesma coisa. Tem só 10 pessoas, 12 pessoas. Quando tem menos pessoas, provavelmente você vai acabar olhando no olho de cada um. Nem olhar por muito tempo só para uma pessoa, mas nem olhar tão rápido. Porque imagina você ficar procurando os olhos igual uma barata tonta. Ficou horrível. As pessoas do outro lado sentem também que você está nervoso. E aí esse nervosismo de saber que eles estão sabendo que você está nervoso vai te deixar mais nervoso. E aí vira essa bola de neve e a apresentação começa a piorar. Então toma cuidado com isso. Conclusão. Aqui vai uma técnica para que você consiga evitar os aplausos das pessoas que estão te assistindo. Quando você termina uma apresentação e fala, com isso eu termino a minha apresentação. Alguém tem uma pergunta? Isso deixa a sua apresentação assim, péssima. Ela pode ter sido a melhor apresentação do mundo. Na hora que você coloca isso ao final, faz com que a energia de toda a plateia, de toda a apresentação caia. E aí, muito raro as pessoas realmente terem perguntas para você. E, é claro, fica aquele silêncio horrível. E aí, o que você pode fazer? 4 formas de você conseguir concluir uma apresentação, terminar uma apresentação que agregue mais valor e tenha mais impacto para as pessoas que estão te ouvindo. Primeira, visão geral ou reforçar o que foi dito. Você terminou toda a sua apresentação, você termina passando toda uma visão
do que realmente você acabou de falar, concluindo o que você acabou de falar. Dessa forma, você redesenha o que foi dito. Claro que você não vai usar todos os argumentos, todas as informações que você trouxe novamente. Você só está desenhando o que é a pintura final da sua apresentação. Terminou, muito obrigado e fica em silêncio. Segundo ponto, você faz uma chamada para ação. Se o seu objetivo é fazer com que alguém faça alguma ação no final da apresentação, seja comprar, seja doar, seja começar a treinar, seja fazer o que for. Por exemplo, eu espero que no final dessa apresentação você treine a sua comunicação, você treine as suas apresentações. Eu não vou colocar uma chamada para ação aqui, porque a minha apresentação tem uma outra finalização, a gente já vai chegar nela, mas se você tem um objetivo de fazer alguém tomar uma atitude, tomar uma ação, conclua a sua apresentação chamando essa pessoa para ação. Então, agora vocês podem sair daqui e fazer A ou fazer B. Quem quiser, faça C. Então, chama o seu público para ação. Dê uma ordem para ser cumprida. E tome cuidado para não dar uma ação muito difícil de ser cumprida. Tem que ser algo simples. Então, se você quer que alguém comece a treinar, por exemplo, não sugira que do nada ela corra uma maratona. Sugira um treino de 5 minutos, um treino de 10 minutos. Se você quer trazer uma apresentação emocional para que as pessoas tenham mais contato com os filhos, mais contato com os pais, você não precisa falar, vai lá, agora compra um carro e dá para o seu filho, compra um carro, uma viagem e dê para os seus pais. Não. Saindo daqui já liga para a sua família, já liga para fulano, para ciclano. Então, dessa forma, você dá uma ação simples e essa pessoa sai da sua palestra, da sua apresentação, com um objetivo a ser concluído. E aí, obviamente, isso traz mais impacto para o que você está falando. Terceiro ponto, um desenho de futuro. Se você veio falando uma ideia nova, uma ideia diferente ou algo interessante para a sua plateia, você pode fazer um desenho de futuro, né? Se a gente seguir isso, se a gente aplicar isso, se essa ideia vier a ser implementada, é esse tipo de futuro que a gente vai ter. Você vai conseguir trazer ou uma esperança ou um cenário ao qual as pessoas que estão ouvindo queiram viver. E isso faz com que a sua apresentação tenha uma força ainda maior. Você não precisa usar todas essas ideias na mesma apresentação, é importante que você selecione uma, mas às vezes dá para mesclar uma com a outra. Aí, claro, isso aí cabe a você decidir em qual apresentação usar qual e quando conseguir mesclar ou não. Mas no geral, se você escolher uma dessas, você já vai conseguir terminar sua apresentação da melhor forma possível. E a quarta forma de finalizar uma apresentação, que é a que eu utilizo aqui nos vídeos, que é a inspiração poética, é a reflexão. Então, quando você terminar uma apresentação, você pode colocar uma frase de impacto, você pode colocar algo que inspire as pessoas a agir de uma determinada maneira ou a sentir um sentimento em específico que você queira que elas sintam. Raiva, alegria, animação. Então, uma apresentação motivadora, as pessoas saem da apresentação motivadas, elas saem energizadas. Por quê? Porque no final, depois de tantos argumentos, depois de tantas informações, das histórias contadas, no final tem uma reflexão que faça a pessoa sair se sentindo super bem. Então você pode terminar a sua apresentação dessa forma. Coloque uma frasezinha legal, uma reflexão legal, algo que faça a pessoa se sentir inspirada ou se sentir emocionada para a emoção que você deseja que ela sinta. E aí você agradece e finaliza a sua apresentação. Desenhou todo o seu conteúdo, como vai começar, quais argumentos vai utilizar, quais informações vai colocar no desenvolvimento e como vai concluir a sua apresentação. Treinar vai fazer com que você se sinta mais confortável. Não esquece essa de, eu destrinchei o conteúdo, eu estudei o conteúdo, mas eu não treinei, eu acho que eu vou chegar lá na hora e vou apresentar super bem. Se você não tem uma habilidade de improviso, se você não tem uma habilidade de conseguir se comunicar, mesmo sem treinar muito, dificilmente você vai conseguir fazer a melhor apresentação que você pode fazer. Então, treine a sua apresentação. Escreveu não é decorar, não é seguir exatamente a risca tudo que você está falando, é treinar o que você vai falar. E quando acontecer de você estar apresentando e dar branco e você esquecer o que vai falar, jamais peça desculpa, jamais informe o público que você esqueceu. O seu público não sabe que você está nervoso, a menos que você demonstre. O seu público não sabe que você esqueceu ou que você errou, a menos que você fale. Então nunca diga para o seu público. E se isso acontecer, 2 técnicas para você seguir no momento que der branco. Primeira técnica. Repita a última frase que você falou. Se você não lembra qual é a continuação, se você não lembra o que vai falar logo em sequência, repita a última frase como se você estivesse dando ênfase para o que vem logo em sequência. Isso vai dar um peso maior para a frase anterior
e provavelmente vai te ajudar a lembrar do que vem em sequência. E segundo, se você não conseguir aplicar essa técnica ou se você aplicar e não funcionar da forma como você gostaria, você pode utilizar a seguinte frase: na verdade, o que eu queria dizer é... Aí você continua, você pode repetir novamente o que você falou ou ir para o próximo passo. Mas no geral, se você esquecer e não conseguir lembrar, não conseguir dar continuidade utilizando essas duas técnicas, esquece essa parte e já vai para o próximo ponto. Como se você tivesse cortado o slide, como se você só errou a pontuação final, como se você só tivesse errado o momento de trocar o slide. Aí você finge que nada aconteceu e continua. Errou, finge que nada aconteceu e continua. Esqueceu, finge que nada aconteceu e continua. O seu público não precisa saber que você errou e assim você mantém o seu valor perante as pessoas elevado, ao invés de você diminuir pedindo desculpa e abaixar a energia do que você está apresentando. Se você seguir tudo que eu falei aqui, aplicar todas as técnicas, preparar a sua apresentação, seguir as dicas dos outros vídeos, as técnicas dos outros vídeos de como se portar perante ao público, de como melhorar a sua voz, de como montar o seu conteúdo da apresentação e treinar, você já vai se sentir muito mais confiante, muito mais seguro na hora de fazer qualquer apresentação. Mas mesmo assim, se você ainda tiver um pouco de nervosismo na hora de apresentar, vou explicar 4 técnicas também que você pode utilizar para controlar o seu nervosismo ali naqueles minutos antes de realmente fazer a sua apresentação. A primeira é a técnica de respiração. Então você pode respirar fundo e expirar. Tenta inspirar por 4 segundos e expirar por 4 segundos. Se conseguir por 6, faça por 6. Outra técnica de respiração que você pode fazer é tenta inspirar até 90% da sua capacidade de respiração, mais fundo que conseguir. Segura a sua respiração por 2 segundos e inspira mais os 10% final. Aí depois você solta a sua respiração. Quando você reduz a sua frequência de respiração, você ajuda a reduzir a sua frequência cardíaca. Automaticamente a sua ansiedade e o seu nervosismo vão diminuindo. Segundo ponto, a ansiedade e o nervosismo ela é uma energia que quando ela é alocada no seu corpo, quando ela fica no seu corpo, é a hora que você se sente elétrico, é quando você sente a perna tremer, sente o estômago embrulhar, sente os pensamentos muito acelerados. Você precisa tirar essa energia do seu corpo e aplicar em outro local. Ou seja, quando você coloca uma atividade física, quando você faz uma atividade física para poucos minutos antes da sua apresentação, você consegue reduzir essa atividade. Então você pode caminhar, não ficar caminhando igual uma barata de um lado para o outro, mas você pode andar o corredor até o final e depois voltar. Se tiver uma escada, você pode subir um lance de escada e descer. Se você estiver fazendo uma apresentação em casa, por exemplo, eu quando ia fazer entrevista, muito tempo atrás, e me sentia nervoso, era uma entrevista importante, eu fazia algumas flexões, ou fazia polichinelo, algo que ajudasse a reduzir essa adrenalina através do exercício físico. Claro, né? Não faça algo que vá te fazer suar, porque senão aí são 2 motivos para ficar nervoso. Além de falar em público, você vai estar totalmente suado e aí não fica legal na apresentação. Então toma cuidado só com isso. Terceiro ponto, dá risada. Procura trocar ideia com alguém que esteja no ambiente, assiste um vídeo engraçado, algum corte no próprio YouTube, no TikTok, alguma coisa que te faça rir. Dê risada poucos minutos antes da apresentação. Isso também ajuda a te desestressar, ajuda a controlar a ansiedade, ajuda a mudar o seu humor de um humor mais nervoso, um humor mais ansioso, para um humor mais calmo, mais tranquilo. E o quarto ponto é a pose de alto poder. Igual o Cristiano Ronaldo, igual a Mulher Maravilha, sabe? A postura aqui, ó, mãozinha na cintura, peito estufado, olhando para frente, pernas levemente afastadas. Então se coloca numa posição de como se você fosse campeão, como se você tivesse ganhado um campeonato. Essa postura, você pode estar sentado, pode estar em pé, o que quer que seja. Se tiver no meio de uma galera, ficar com a mão na cintura pode ser estranho e você não se sinta tão confortável. Mas assuma uma postura confiante. Ficar 1 minuto, 2 minutos nessa postura vai ajudar a controlar os seus níveis de ansiedade e de nervosismo. Essas 4 técnicas para controle de nervosismo vai te ajudar profundamente. Todas as outras técnicas vai te ajudar profundamente. Espero que você tenha anotado, espero que você aplique, porque as suas apresentações vão ser cada vez melhores. Se você tem medo de se apresentar em público, não se sente ainda tão confortável, tão confiante de realmente fazer as apresentações, essas técnicas vão te ajudar muito. Vai ser totalmente outra pessoa apresentando.
agora que você sabe o que fazer com o seu corpo, o que fazer com a sua voz, o que fazer do início ao fim da apresentação, você vai ter uma melhora significativa e vai conseguir fazer apresentações impecáveis. Claro que a próxima ainda não vai ser exatamente como você gostaria, mas vai melhorando uma de cada vez. Essa próxima vai ser melhor, a outra vai ser melhor, a outra vai ser melhor, mas agora que você entende o que fazer e como fazer, é natural que mesmo de improviso, mesmo que você tenha pouco tempo para se preparar, as suas apresentações sejam cada vez melhores. Algumas podem ser que não saia exatamente como você quer, outras vão sair como você gostaria, você vai ficar realmente satisfeito, mas independente desses motivos, é importante que você se lembre. Aconteça o que aconteça, nada como um dia após o outro dia.